Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sejais sempre direcionados pelo Senhor, porque Ele nos instrui sempre, jamais sejais iludidos por uma fala agradável, assim como jamais sejais iludidos por uma boa conduta de pecadores, porque na verdade aquele que se toma por empréstimo do mundo se torna escravo do mundo, e aquele que é escravo do mundo não conhece aquele do qual nós tememos, que é o princípio da sabedoria, e tampouco o conhece. Assim a palavra nos diz. Assim como muitos que na verdade chamam o seu irmão, porque também os que são filhos de Adão, queiram ou não, estando como bastardos, mas são irmãos em Adão. Mas nós já não estamos em Adão, uma vez que fomos filhos, feitos filhos por adoção, e não somos bastardos. Mas assim como alcançamos a posição de filhos e não como bastardos, não somos dos covardes de deixar de exortá-los para que venham se arrepender e alcançar a posição de filhos por adoção em Cristo, assim como fomos adotados. Mas a palavra diz também que o sábio que exorta um sábio, o sábio aceita e se torna mais sábio ainda. Mas aquele que exorta um tolo, mais um inimigo se ganha. Assim como ele diz, oreis para que venham se arrepender, porque não desperdiceis a vossa pérola com os cães, antes que vos despedacem, assim como não deu o que é sagrado aos porcos. Somente ore para que venham ser aquebrantados e receberem a verdade. Porque a verdade confronta aos pecadores que rejeitam a verdade, e ainda confronta também os zombadores e escarnecedores, que são aqueles que conheceram plenamente a verdade e estão a praticar o vitupério, estão o pregando novamente, zombando dele publicamente por conta do seu coração embrutecido da incredulidade. A palavra diz que ainda que tenham os dons irrevogáveis que receberam segundo o primeiro amor, se entregaram à apostasia e se esfriaram segundo a sua incredulidade, e o seu coração seria embrutecido como nos tempos de Faraó, a fim de que alcance o seu prêmio da injustiça, do qual almejaram e já ganharam aquilo que é levado entre eles como consolo, aonde ali haverá choro e ranger de dentes para estes que agiram mancomunados como traidores. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia louvando e bendizendo ao Senhor, aonde se houve o temor, que é o princípio da sabedoria, e se alcançou o lançar fora do medo, porque medo pressupõe para aqueles que estão sob punição, mas nós lançamos fora o medo porque o seu Espírito nos comunica, sendo cumpridores não por si, mas pela condução, aonde ele ainda nos concede uma consciência aguçada a ponto de examinar e não ser achado como faltosos na balança, mas sim como cumpridores, sempre sabendo que haverá tropeçado em algum ponto, porque é justamente pelo espinho na carne do qual se concede reconhecer que a sua graça nos basta, e a nossa fraqueza
que Ele nos aperfeiçoou, mas estamos sempre sendo cumpridores por meio daquele que nos justifica e nos testifica que estamos com o nome escrito no livro da vida e adentraremos as regiões celestiais. Dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, mas aqueles que seguem segundo o seu orgulho, a presunção, que é maligna, pressupõe de si mesmo e segue na sua confiança de si mesmo, segundo estar por um entendimento de próprios olhos, estribando nos próprios olhos, não se alcança o arrepender e tampouco aquilo que ele é riquíssimo, a sua infinita bondade e misericórdia, da qual ele usa como a quer, pois é o seu próprio Espírito que convence o homem dos seus maus caminhos, e assim ele mesmo pode endireitar aquilo que ele fez torto, assim como pode manter torto aquilo que não se pode aplanar por não permitir e se tornar áspero e se estar sempre como rebelde para que recebam as suas muitas iniquidades. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.